Olá, queridos. Vamos agora para a parte 2 do bloco 8 do estudo da Bíblia em blocos temáticos. Eu havia falado que íamos fazer só apenas duas partes esse bloco que fala das parábolas do reino de Deus, dos reinos dos céus, mas pela riqueza, do tema e por ter acrescentado algumas passagens a mais, vamos fazer em três partes, tá bom? A parte um nós falamos sobre Mateus capítulo 13, e a parte 2 agora vamos falar de alguns versos de Marcos 4, uma das parábolas que lá temos, alguns versos de Mateus 18, também é uma parábola que lá temos, e em Mateus 22, de 1 a 14 também, mais uma parábola sobre o reino dos céus. No próximo vídeo, que seria o último vídeo desse bloco 8, falaremos de Mateus capítulo 20, tá bom? De 1 a 28. Então, meus queridos, relembrando o que nós falamos no encontro no vídeo passado, nós falamos acerca do reino de Deus, do reino da graça, que já veio com a vinda de Jesus, que foi anunciado, o Messias que chegou, e o reino da glória, que virá no seu retorno, na segunda vinda de Cristo, em glória e majestade, na glorificação. Mas tendo a plena certeza que Deus está em nós, o Espírito Santo está em nós, Jesus está conosco, e Ele, sim, é a manifestação concreta do reino dos céus. O reino dos céus é uma pessoa, essa pessoa é Cristo em nossas vidas. Então, já passando para Marcos capítulo 4, 26 a 29, para a gente iniciar, nós vamos nos remeter ao contexto que nós falamos, principalmente ao falar das parábolas do grão de mostarda, daquela pequena semente que foi plantada e germinou e virou uma grande árvore que deu abrigo a todos os animais, e a muitos animais, e também do fermento em pequena quantidade colocado na farinha, na massa, e levedou tudo, e tudo ficou cheio, cresceu. Esse processo, Em Marcos capítulo 4, vamos ver aqui, Marcos capítulo 4, versos 26 a 29, a gente vai ver uma parábola também do reino, que fala assim, Marcos capítulo 4, verso 26. Então contou-lhes que o reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a semente sobre a terra. Enquanto ele dorme e acorda durante noites e dias, a semente germina e cresce. Embora ele desconheça como isso acontece, ele não percebe como o processo acontece. Nós plantamos, nós semeamos, mas quem convence é o Espírito Santo, quem faz crescer é Deus, porque dele vem a vida, A gente nem percebe muitas vezes o que não é que o essencial da vida é invisível muitas vezes aos olhos como acontece o processo, A gente percebe já aconteceu, assim é o reino dos céus. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro surge a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos que enchem as espigas. Os frutos que virão daí por aí reconheceremos o testemunho de cada um dos falsos profetas, os verdadeiros profetas. E verso 29, assim que as espigas amadurecem, o homem imediatamente lhes passa a foice, pois é chegado o tempo da colheita. Uma referência ao juízo, tema que tem que ser falado. Nós vamos discutir com mais calma quando chegarmos principalmente em Apocalipse, tá bom? Então, esses versos, essa parábola de Marcos, eu trouxe porque não está para complementar, ela tem essa mesma ideia das que nós vimos no vídeo passado, que o reino dos céus se manifesta em nossa vida de maneira, é um processo silencioso e lento de crescimento na vida espiritual. Muitas vezes nós não percebemos os meandros, mas vemos que de repente Deus tem trabalhado aqueles dons em nossa vida, tem realizado aquilo que é necessário para a nossa salvação. Quando a gente percebe, já aconteceu e é algo muito superior, basta abrir o nosso coração. Então é um processo lento, silencioso de crescimento, de uma semente que cai embaixo da terra, que morre, a semente morre, se rompe e cresce para gerar vida. Então é um processo de morrer para gerar vida, morrer para o velho homem para gerar os frutos do novo homem, os frutos do Espírito Santo em nossas vidas. Então a semente morre embaixo da terra para gerar vida, uma grande árvore. Assim também devemos ser nós, morrermos para o velho homem, negar o nosso próprio eu, pegar a nossa cruz e seguir a Cristo, como ele falou. E assim o reino de Deus vai manifestando-se em nossa vida. Tá bom? E aí, já passando agora para Mateus capítulo 18, nós vamos dar sequência a algumas parábolas a mais. Mateus capítulo 18 vai falar de uma parábola muito bela, e ela iniciaria-se no verso 23, mas eu vou trazer a partir do verso 21, porque tem a ver o contexto sobre o perdão dessa parábola e o reino de Deus, E é uma passagem que muita gente conhece, quando Pedro indaga Jesus sobre o perdão. Vou começar a partir do verso 21, Mateus 18, verso 21. Então Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou: Senhor,
Até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu tenha de perdoá-lo? Até 7 vezes? E Jesus respondeu, não te direi até 7 vezes, mas sim até 70 vezes 7. Então, vemos Jesus aqui e Pedro conversando sobre o perdão. Perdão, que etimologicamente tem ligação direta com a palavra amor, amar, perdoar, doar-se ao meio, ao que está ao próximo, é o reino de Deus. Esclarece a natureza e a essência do reino de Deus, o amor, o perdão, a própria oração do Pai Nosso, como nós já vimos nos vídeos anteriores. Você permeia essa oração do perdão, permeia essa oração do Pai Nosso. O juízo vem, a quem você julgar será julgado, da mesma forma, a quem você perdoar será perdoado. E essa é a temática da parábola que Jesus vai falar agora, em seguida para Pedro e os demais que estavam ouvindo. E aí Pedro fala, até 7 vezes devo perdoar, que é o número da perfeição, né? Seria bom, seria bastante, né? Será? Mas Jesus fala até 70 vezes 7. É uma linguagem hiperbólica, muito comum utilizada na cultura hebraica, de você falar 70 vezes 7, é 7 que você falou que já era o número da perfeição, vezes 7, você aumenta mais ainda essa perfeição, vezes 10, você potencializa mais ainda. Isso aí quer dizer o quê? Perfeitíssimo. 7 já é a perfeição. Se eu multiplico por 7, multiplico por 10, eu potencializo isso. É uma forma de falar de maneira perfeitíssima. Amar de forma perfeita. Perdoar sempre de forma perfeita. Sempre. Perdoar não quer dizer gostar. Você pode perdoar e não conviver tanto mais com aquela pessoa porque ela não lhe faz bem. Isso é uma decisão até inteligente. Mas você ama aquela pessoa, você perdoa aquela pessoa por decisão. É isso que a gente já conversou, né? Então, a partir disso, Jesus começa a contar uma parábola sobre o reino dos céus. Vamos usar essa parábola porque ela é riquíssima e fala sobre nossa vida, o plano de salvação, a história da humanidade, tá bom? De juízo também. Verso 23, Jesus fala assim, é a parábola do servo que não perdoou. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei, referência a Deus, que decidiu acertar contas com seus servos, chegando ao período do juízo, realmente, né? E a gente vai ver no verso 23, né? Quando teve início o acerto, verso 24, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10 mil talentos. Então, a dívida é de 10 mil talentos. Para você ter noção, o talento era uma moeda tão preciosa, tem a ver na palavra dos talentos, que a gente vai ver mais para frente também com nossos dons, mas existe a moeda de talento, né? O valor do talento, 700 talentos, pagaria toda a dívida anual de impostos de Israel para Roma, que dominava Israel na época de Jesus. 700. A dívida desse servo era de 10 mil talentos. Ou seja, uma dívida imensa, impagável. Era a dívida de Adão até hoje na nossa vida, dos pecados. A dívida que o pecado gerou. É uma dívida imperdoável, impagável. Nós só merecemos a morte, porque o salário do pecado é a morte, porque nós pecamos. Mas a graça de Cristo, que é uma graça, um favor imerecido, nós não merecemos esse favor, nos salvou, nos limpou, nos resgatou, nos perdoou e pagou essa dívida. Uma graça que é de graça, mas não foi barata, custou o sangue de Cristo. Por isso a gravidade do pecado. Tenhamos noção de quão grave é o pecado que levou à morte de Cristo. Então essa dívida é impagável. E aí esse servo vai implorar perdão para esse rei. E esse rei o perdoa. Foi isso que Jesus fez. O perdoou e o salvou, nos salvou na cruz. Perdoou uma dívida impagável e falou, vai e perdoa o próximo. Da mesma forma que tu perdoares, você será perdoado. Como já falamos sobre isso. E aí esse servo sai e encontra outro conservo, uma pessoa que trabalhava para ele, que devia a ele só 100 denários. A gente podem ler por conta do tempo, eu não vou ler todo, de 23 a 35. Um denário é uma diária de trabalho de um trabalhador. Então, era uma dívida bem menor. E ele não perdoou, ele sufocou aquele servo dele e tentou cobrar dele, né? Então, o rei soube disso, mandou trazer de volta esse servo e ele foi condenado, né, no juízo. Porque ele não perdoou o próximo, não foi perdoado. Então, basta nós aceitarmos essa graça, o perdão, a justificação de Jesus na cruz, que paga a nossa dívida impagável. Esses 10 mil talentos é uma dívida impagável. E aceitar, vivendo a santificação em nossas vidas até a volta de Jesus, que é nosso reino da glória. Essa parábola fala disso para a gente. É uma parábola muito rica e a gente tem que aprender a trabalhar em cima disso, né? Entender como funciona o reino de Deus e o juízo tão justo de Deus, né? Nas nossas vidas. Então, pessoal, passando agora para finalizar, Mateus 22, dos versos
1 a 14, vamos ver a parábola que fala das banquete nupcial, das bodas, do casamento. Isso é muito importante, essa metáfora do casamento, essa parábola do casamento. Nós temos aqui Jesus falando, no verso 2, né? O reino dos céus é semelhante a um rei que mandou realizar um banquete nupcial para o seu filho. Um rei, Deus, que mandou festejar um casamento para seu filho, Jesus. Sempre essa referência entre o casamento do Cordeiro, as bodas do Cordeiro, Jesus se casando com a mulher, que é a igreja, que somos nós. Sempre vai ter essa referência em várias parábolas, em Efésios, em Apocalipse, Paulo fala sobre isso, Apocalipse João fala sobre isso. Profeticamente, isso é muito importante, a gente vai ver isso mais para frente. Jesus iniciou seu ministério, o primeiro milagre nas bodas de Caná, em um casamento, e ele vai finalizar os seus sinais nessa terra, antes de finalizar todo esse mundo que nós vivemos hoje, na glorificação, para iniciarmos um novo tempo de vida, vai finalizar os seus sinais também em um casamento entre o príncipe, o noivo, e a noiva, que é a esposa, casamento do Cordeiro. E nessas bodas, né, nessa festa de casamento, no verso 3 fala que o rei enviou seus servos a conclamar os convidados para as bodas do filho, mas esses rejeitaram o casamento. Então, os convidados, que eram judeus na época, que sabiam que Jesus viria, e nós hoje, os cristãos que sabíamos que Jesus vai voltar, rejeitaram o convite para a festa. Olha que triste, né? Então, o que é que acontece? Sem falar que, no contexto do Oriente Médio, você chama alguém para um banquete, para uma festa, para comer na sua casa e você nega, é uma das piores faltas de educação e insultos que você pode fazer a uma pessoa, um anfitrião que lhe convida a comer com você. É algo sagradíssimo, tá certo? E aí, no versos seguintes, o verso 5 fala: os convidados nem deram atenção ao chamado dos servos e se afastaram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Ou seja, as urgências da vida tomando o lugar do essencial da vida, que é estar com Cristo. Né? Nossas preocupações, nossas urgências, deixamos de lado o reino dos Deus, o reino dos céus. Focamos nessa terra, onde a traça tudo corrói, onde não devemos ajuntar nada. E as urgências da vida fazem nós esquecermos do essencial da vida, né? Que é Cristo Jesus, né? E aí, nós vamos vendo nos versos seguintes, 6, 7 e 8, que eles atacaram os servos, maltrataram, os mataram, o rei se indignou, né? E mandou que chamasse, destruiu aquele povo, né? E, em referência ao juízo, e mandou que chamassem outras pessoas de fora, nas esquinas, nas ruas, de bons e ruins, pessoas que não pertenciam ao seu povo, a priori, né? Aqueles que são judeus, cristãos, para participar. E vieram até a festa, né? Vou complementar aqui por conta do tempo. E ao vir, ou seja, uma crítica à hipocrisia dos religiosos judeus e cristãos que não perceberam, os judeus que não perceberam a primeira vinda de Jesus até essa terra, o Messias, e nós que não esquecemos da volta de Jesus, muitas vezes, de Jesus no nosso dia a dia, na nossa vida, na hipocrisia da nossa vida, né? Falamos ser religiosos, mas não vivemos isso. Então ele chama as pessoas de fora, até mostrando o que aconteceria com os judeus, com a vinda de Paulo, que levaria a mensagem do reino aos pagãos, às pessoas de fora, aos gregos e romanos, e não só aos judeus que se achavam o povo escolhido. A gente vai falar sobre isso em Atos dos Apóstolos, né? E aí, o verso 10 e 11 fala que dos convidados que vieram para a festa, um deles estava sem as vestes nupciais, as festas de casamento. Por quê? O convite era feito. Antes da festa, eles convidavam. Esses convidados que não foram já tinham teoricamente confirmado que iriam, porque eles receberam a veste, eles recebiam a roupa para a festa e o convite. E essa roupa, um convidado foi sem ela. E essa veste nupcial, a veste branca, e no Apocalipse fala, é a veste que nos mostra que nós somos lavados pelo sangue de Jesus e aceitamos sua graça. E esse que não foi com essa veste, que não aceitou essa graça, foi expulso, né, para um local de muita dor, de choro e ranger de dentes. O inferno, que a gente vai discutir mais para frente, o que seria o inferno? Ele já existe, vai existir, como é que a igreja historicamente entendeu a questão do inferno e a Bíblia, né? Não vamos discutir sobre isso agora não, mas lembre-se sempre que existe o juízo, né? Então, pessoal, no verso 14, para finalizar, fala assim: portanto, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Aceitamos o chamado de Deus para a nossa vida, porque todos são chamados, poucos são os escolhidos, porque poucos aceitam esse chamado. Aquele que aceitar Cristo será escolhido porque escolheu a Deus, porque todos foram chamados para a santidade, como em Romanos 1,7 fala. Então, para finalizar, Hebreus 3,15 fala: se escutais a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Então era isso, pessoal. Deus abençoe a todos. Um abraço.